Olá, meus queridos, graça e paz. Para nós é uma alegria podermos estar aqui para trazer essa aula da nossa EBD.3, nossa Escola Bíblica Digital, Dinâmica e Discipuladora. E é um prazer para nós aqui recebermos o pastor Antônio Renato Gus, professor também aqui na nossa faculdade, Faculdade Batista do Paraná, já há muitos anos. Pastor esse, inclusive, conhecido aqui da nossa IBNM, em algumas ocasiões esteve conosco, pregando nos aniversários da igreja. Esperamos em breve, pastor Renato, marcarmos uma outra agenda, assim que possível, para o pastor poder estar presencialmente conosco, né? O pastor Renato, ele atua como pastor da Igreja Batista Ágape, né? O pastor coordenador ali, tem sido uma bênção ao longo dos anos, e principalmente na área acadêmica, na formação de líderes, de pastores. E a especialização do pastor Renato é justamente na área de Bíblia, né? Das línguas originais, interpretação das Escrituras. O pastor Renato também é escritor de vários livros, livros estes que, inclusive, nós temos utilizado aqui na produção dos nossos materiais. E eu poderia continuar durante muito tempo falando dessa bênção e da influência também do pastor Renato para a nossa igreja e particularmente na minha vida. Bom, muito obrigado, pastor Renato, pela sua presença conosco aqui. Seja muito bem-vindo mais uma vez à IBNM. Para mim é um prazer estar com você, pastor Antônio, e com toda a igreja, que eu tenho escutado coisas tão boas a respeito da igreja e fico muito contente. E para falar desse assunto que é a minha vida, né? Onde eu vou, eu sempre destaco, eu digo assim, eu nunca vendi Bíblia, mas o meu negócio é Bíblia. Então, você citou já aí que eu também tenho especialização nas línguas, também sempre faço questão de destacar que eu não sou um amante da língua hebraica, um amante da língua grega, não é isso. Eu só estudei grego e hebraico, me aprofundei por causa da Bíblia, eu sou um amante da Bíblia, aí sim. Né? Então, falar sobre esse assunto, para mim, eu agradeço a oportunidade, é um privilégio para mim. Né? Porque sem a Bíblia é a coisa mais importante aí para a igreja, porque tudo que nós fazemos na igreja está baseado na Bíblia. O conhecimento que temos de Cristo, claro, o Cristo é mais importante, óbvio, né? Mas o conhecimento que temos dele vem da Bíblia. A Bíblia é a nossa regra de conduta e fé, realmente. Ok, obrigado, pastor. Vamos dar uma palavra de oração e aí vamos começar aqui a conversar e também ouvi-lo dentro de alguns temas aqui que nós separamos. Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos por essa oportunidade de podermos nos aprofundar um pouco mais dentro dessa temática que envolve as Escrituras. Ó Deus, esse tempo é um tempo tão desafiador, nós precisamos, de fato, buscar ainda mais a orientação do Senhor a partir da Tua palavra. Pedimos que o Senhor nos ajude e abençoe esse tempo, ó Deus, aqui de aprendizado com o pastor Renato, que as suas contribuições, as suas abordagens possam ser úteis, ó Deus, para o nosso crescimento espiritual. Eu tenho certeza que assim serão. E que o Senhor também continue a abençoar teu filho em todas as suas demandas e desafios. Seja conosco, ó Deus, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Tudo bem. Pastor Renato, se eu puder começar falando um pouquinho para nós sobre duas palavras que às vezes nós utilizamos até de um aspecto um pouco mais técnico, né? Mas a gente tem a necessidade de compreender um pouco mais sobre a inspiração da Bíblia e sobre a inerrância, né? Então, o que é a inspiração, o que é a inerrância bíblica? Vamos começar dentro dessa temática. Ok. Bom, é um tema já um pouco polêmico, viu, pastor Antônio? Porque alguns entendem de uma forma, outros entendem de outro, muitas vezes acham que estão falando a mesma linguagem, mas não estão. Então, um diz, eu creio na inspiração da Bíblia, outro também diz, eu creio na inspiração da Bíblia. Só que inspiração para ele é uma coisa e para o outro é outra coisa. Então, aqui já dá uma certa dificuldade. A inerrância é a mesma coisa. Todo evangélico, quer dizer, evangélico e convertido, né, realmente, não só membro de igreja, ele vai dizer, eu creio na inerrância da Bíblia. Outro também, só que o conceito para um é uma coisa, o conceito para outro é outra. E outros, na verdade, vão dizer, a Bíblia não é inspirada.
E isso vai fazer toda a diferença no nosso entendimento, né? Se você tem um conceito de inspiração, o entendimento da Bíblia é um. Se tem outro, é outro, e se não tem, é outro totalmente diferente. Vamos ver se eu consigo deixar claro aqui para vocês, né? Alguns creem numa inspiração chamada verbal, ou seja, palavrinha por palavrinha, ditado. Então, Deus ditou, vamos dizer assim, o autor entrou em transe e ele foi recebendo a palavra de Deus e foi escrevendo, né? Bom, realmente, se assim foi a inspiração, não podemos encontrar nenhum erro gramatical na Bíblia. Porque é óbvio, né, que a Bíblia mesma mostra que Deus não se engana, Deus não pode errar. Então, isso é uma forma de entender aí a inspiração. Outros entendem que o autor ele foi levado pelo Espírito Santo a escrever. E aí, quando ele é levado, então, alguns chamam de plenária, né? Os nomes não interessam muito aqui. Mas quando ele é levado a escrever o livro, ele não perdeu as suas características. Se ele era ruim de hebraico, ele continua ruim de hebraico. Né? Se ele não era... Tanto é que temos livros da Bíblia que alguns dizem assim, o livro de Marcos é um grego mais simples, o Apocalipse é o mais simples na escrita, o grego mais popular, vamos dizer. Hebreus é o grego mais profundo. Então, existem diferenças aqui que mostram que os autores foram levados por Deus a escrever, mas ele levou consigo as suas características. Ele não ficou um expert em grego ao ser inspirado a escrever o livro. Tá? Então, nós temos que olhar essas duas formas aqui, pelo menos. E é claro, infelizmente, tem aqueles que vão dizer a Bíblia é um livro como outro qualquer, e a interpretação vai ser totalmente diferente. Tá? Normalmente, os evangélicos históricos, como nós, normalmente, aceitam a chamada inspiração plenária. E temos argumentos para isso. Não estou dizendo que não temos textos na Bíblia que são ditados, porque temos. Tem alguns textos que diz assim, e Deus disse a Moisés, e está lá, escreve isso num livro, escreve isso num livro, palavrinha por palavrinha, ditado a Moisés, entendeu? Isso é uma coisa. Então, temos partes, mas também temos partes que seria, então, a plenária. Por exemplo, o Lucas. Lucas começa o evangelho dizendo, olha, fiz uma pesquisa. Então, ele não foi um ditado. Ele não entrou em transe. O negócio de entrar em transe não é no nosso meio, para escrever. Isso é de outras religiões. Então, ele não entrou em transe, mas ele recebeu um impulso divino e ele chegou à conclusão, eu preciso realmente escrever aqui um evangelho. Os apóstolos estão morrendo e precisamos deixar isso aqui de forma mais clara. E ao que parece, inclusive, o Lucas já tinha o livro de Marcos na mão. Os dois foram companheiros de viagem, né? Devem ter trocado muitas informações, e ao que parece, o Lucas estava com o livro de Marcos na mão, o Evangelho de Marcos, copiou muita coisa de Marcos e foi colocando outras coisas que ele pesquisou também. Então, seria aí a chamada plenária. Me parece que aqui é mais viável. Aí, quando acontece, digamos, um erro gramatical, não tem problema. Não tem problema. Não é um erro. E aí entra também já na questão da inerrância. Essas duas coisas estão juntas. Porque se é ditado, não pode ter nenhum erro gramatical, não pode ter um erro, digamos assim, de geográfico. Citou o nome de uma cidade e era outra cidade, ou foi citar um escritor do Antigo Testamento e acabou citando outro. Coisas assim tem na Bíblia, irmãos. E não tem nenhum problema. A Bíblia realmente é inerrante na sua mensagem. Né? É a mensagem, a palavra de Deus. Matéria de religião, espiritualidade, é a Bíblia. É a Bíblia.
Então, não vamos aqui para essas minúcias. Tenho certeza que acontece nos nossos dias também. Quando vamos para o púlpito, o povo espera ouvir o quê? Ouvir a palavra de Deus. Né? E quantas vezes eu já fui citar um determinado autor e citei outro? Era o Zaqueu, citou Nicodemos. Não sei por que essa troca acontece muitas vezes. Verdade, já aconteceu comigo Então, também. Nicodemos subiu na árvore, não, mas pastor, é o Zaqueu. Deixou de ser palavra de Deus por causa disso? Não, é um erro, uma falha aqui da memória, né? uma troca, mas a mensagem realmente é a palavra de Deus, ok? Então não é palavrinha por palavrinha. Acho que é por aqui, pastor. Maravilha. Eu creio que um texto que nos ajuda a reforçar ou ilustrar isso tudo que o pastor está dizendo é o texto de Pedro, né, quando ele disse que toda a escritura ó, eu citando aqui agora o apóstolo Paulo dizendo que é Pedro, né? Paulo, né, quando ele fala a Timóteo, toda a escritura é divinamente inspirada por Deus, né? Sem querer, ilustrei o que o senhor queria dizer exatamente há pouco, né? Muito bem. Vamos avançar aqui, pastor. Se o senhor puder trazer para nós aqui uma contribuição com relação à questão das línguas originais, né? O senhor mencionou aqui a questão do hebraico, grego. De que maneira a gente pode buscar essa formação? O senhor é especialista no assunto, mas, obviamente, que a maioria, né, das pessoas, elas não têm esse conhecimento. Então, como é que a gente pode trazer para a nossa realidade essa situação envolvendo as línguas originais? Ok. Aqui é um pouco mais complexo ainda, né? Porque envolve algo muito especializado. Então, grego e hebraico são pouquíssimas pessoas que conhecem. E é interessante que quando eu comecei a me aprofundar realmente em grego e hebraico, por causa da Bíblia, não por causa do grego e hebraico, alguns me diziam assim, mas onde é que você pensa em chegar com isso? E eu sempre tive esse, não, eu quero conhecer melhor a Bíblia, eu quero ver as línguas originais, e sempre fui me aprofundando. E eu digo assim, hoje a boa parte do meu ministério está envolvendo o grego e hebraico. Tá? Já participei aí pelo menos, de revisão de 2 versões bíblicas. Uma é Almeida século XXI, já há muitos anos atrás, que é lá de 2008. Eu revisei algumas partes e dei algumas sugestões para edições Vida Nova. E outra Nova Almeida atualizada, que é a última Bíblia traduzida aqui para o português. Então, fiz uma revisão total do livro de João, Evangelho de João, e também de Salmos, Salmo 1 até o Salmo 23. Dei as minhas sugestões, algumas foram aceitas e algumas não foram aceitas, que é muito normal nesse campo aí da tradução. Mas como que nós, vamos dizer assim, que não conhecemos tanto o grego e o hebraico, podemos utilizar alguma coisa? Com alguns dicionários. Uma coisa que eu acho que todo estudante da Bíblia deve ter em casa é um dicionário da Bíblia. Porque ali vão aparecer muitos termos na Bíblia que não são traduzidos. Não são traduzidos. E nós, às vezes, nem percebemos. Eu vou dar algum exemplo aqui. Ele está em grego, ou ele está em hebraico. Mas se você for para um dicionário bíblico, não estou dizendo um dicionário grego, um dicionário hebraico, vai para um dicionário da Bíblia. Ele vai ter um verbete lá e vai explicar. Então, isso aqui é muito importante. Também tem algo, isso aqui é um pouco mais difícil, mas para quem quer se aprofundar. Nós temos o Novo Testamento Interlinear, por exemplo, da Sociedade Bíblica do Brasil. Até tem aqui nas minhas mãos, né? Não sei se dá para ver um pouquinho aí. O que é isso? É o texto grego e embaixo o português. Ah, pastor, mas eu não sei grego. Você não sabe grego, mas você sabe números, você sabe. Então, você vai encontrar lá Mateus, capítulo 13, versículo 10. Você vai encontrar. Tá? Aí você vai ao contrário daí, vai para o português ali e sabe que o grego está em cima. Para você ver
como que aquela determinada palavra foi traduzida naquela ocasião, naquele contexto ali. É uma ajuda. Não é muito simples, né? O ideal disso aqui é para quem, pelo menos, sabe ler o grego. Ou tem do hebraico também. São 4 volumes, também da Sociedade Bíblica, feito pelo Edson Francisco, e eu fiz a revisão desses 4 volumes. Então, lá atrás, quem perguntava onde é que você quer chegar com isso, né? Eu tive o privilégio de ler o Antigo Testamento todo ali no hebraico, dar algumas sugestões para o autor também, e ainda ganhar uns trocados em cima disso, né? Se divertindo, ganhando os trocados, aproveitando a palavra de Deus, sendo remunerado por isso também. Mas tem algumas coisas mais simples, meus irmãos, e aí é para qualquer leitor da Bíblia. Uma das coisas interessantes é você perceber palavras hebraicas ou gregas que não foram traduzidas. Por exemplo, tem ao meio do século XXI, tem uma palavra que eles nunca traduzem, Sheol. Sheol, não traduz. Né? Sheol é hebraico. É hebraico. Mas se você for para um dicionário bíblico, você vai encontrar lá o que é Sheol. Parece muito nos Eles não, Salmos, né? eles não traduzem por quê? Porque realmente é uma discussão entre os estudiosos sobre o que significa Sheol. Mas você pode esclarecer indo para um dicionário. Tá? Tem nomes próprios, nomes de pessoas, nomes de lugares, normalmente não são traduzidos. E às vezes a gente pergunta, mas e por que não traduz? Porque tem significado. Então já traduz, mas não é simples. Como é que eu vou colocar um padrão? Eu vou traduzir todos os nomes próprios da Bíblia, já que eles têm, no lugar de Raquel, né, por exemplo, eu vou colocar ovelha. No lugar de Caleb, eu vou colocar cachorro. Como é que soa isso para nós no português? O cão. Né? No lugar de Ari, eu vou colocar leão. E outras coisas assim. Tem muitos nomes de animais, né? Como nome de pessoa. Débora. No lugar de colocar Débora, a abelha. Lapidote. Lapidote, relâmpagos. E aí a gente já fica na dúvida. Porque você vai lá no texto lá de Juízes, quando você lê a respeito de Débora, vai dizer que Débora era mulher de Lapidote. Mas Lapidote é hebraico. Você está lendo no português, pensa que Lapidote é um nome só do camarada. Agora, se você for para um dicionário e ver Lapidote, alguns vão colocar lá, provável esposo de Débora. Sempre vem o significado do nome, viu, irmãos? Quando tem um nome próprio, você vai no dicionário, tem o significado. Lapidote significa relâmpagos. Aí diria abelha, esposa de relâmpago. Mas talvez seja outra coisa ainda, pastor. Talvez não seja, talvez ela fosse solteira, sabe? Porque quando ela é chamada para comandar o exército, é chamado Baraque, e não o marido dela. Eu não sei se o marido dela ia gostar muito dela chamar o Baraque. Então, por que não chamou? Estou aqui em casa, né? Estou aqui em casa, para me chamar o Baraque para isso, mulher. Talvez o lapidote é uma palavra, quando eu vou para o hebraico, se eu vou no dicionário bíblico, é uma palavra feminina. E está no plural. Sempre que termina com ot, no hebraico é plural. Então, Débora, mulher de relâmpagos. Pode ser uma figura para falar de uma característica da Débora. Entendeu? A abelha, o nome dela, né? Abelha, mulher de relâmpagos. Aí a coisa já começa a mudar. Né? Um outro exemplo eu vejo lá em Gênesis 16, 11, vou dar uma olhadinha aqui no meu texto, que vários nomes têm significados, mas não são traduzidos. Então, lá no 16, 11, nós temos a Agar, coitada da Agar. Eu gravei um videozinho esses dias sobre a Agar, né, que eu tenho colocado lá no canal do YouTube, Pastor Renato Gusso. Agar era uma pessoa invisível. Ela não tinha domínio nem sobre o corpo dela. Escrava de Sara. Às vezes vem nas traduções vem como serva. É serva, mas é no sentido daquela época de escrava. Ela não tem domínio nem sobre o corpo.
De tal maneira que a Sara diz assim, eu não consigo ter filhos, a partir de agora você vai dormir com meu marido. Sim, senhora. Tem mais. O filho que vai nascer não é teu, é meu. Ninguém ligava para ela. É uma mulher invisível. Mas, de repente, ela engravida, e aí a Sara viu, né? Aí foi notório. E Sara não gostou. Interessante, né? Sara também vou te contar, viu? Aí Sara começa a perseguir, começa a maltratar Agar, de tal maneira que Agar foge, irmãos. Ela foge. Quando ela foge, como escrava fugida, ela está colocando em risco a própria vida. Aí ela encontra Deus, ou Deus a encontra. O anjo de Deus se revela a ela. Né? E aí ela vai dar um nome para Deus. Ela vai chamar lá no 16:13, ele vai dizer assim, e o nome do Senhor com ela e o nome do Senhor, que com ela falava, ela chamou El Roi. Só que está na tua Bíblia em português, El Roi. E você vai em frente, só que El Roi é hebraico, você acabou de ler hebraico e não sabia. Né? E ela diz assim, pois disse, não vi eu neste lugar aquele que me vê? E a gente fica assim. Se você vai para um dicionário bíblico, o dicionário bíblico vai dizer El Roi, nome próprio, que significa o Deus que me vê. O Deus que me vê. Opa, agora já tem mensagem aqui, pastor. A Agar era invisível, mas Deus estava vendo. E Deus, ninguém ouvia Agar também, né? E Deus vai dizer, você, por meio do anjo, você vai ter um filho. E o teu filho vai se chamar Ismael. Você vai para o dicionário e olha Ismael. Deus ouviu. Deus ouviu a tua aflição. Inclusive diz assim, 16:11, né? E o anjo do Senhor disse-lhe ainda, estás grávida e terás um filho a quem chamarás Ismael, pois o Senhor ouviu a tua aflição. E quem não conhece o hebraico vai dizer, e o que tem a ver isso? O Senhor ouviu a sua aflição com Ismael. Porque Ismael, né? No hebraico é Ismael. Porque Ismael significa Deus ouviu. E um pouquinho mais à frente, ela vai trocar o nome daquele lugar onde aconteceu o encontro com Deus. Ela vai, isso aqui está na Bíblia em português, irmãos. Né? Vai dizer assim, no versículo 14, 16:14, por isso aquele poço que está em Cádiz e Bered foi chamado Beer Lahai Roi. Beer Lahai Roi. Está na tua Bíblia em português, mas é hebraico. O poço daquele que vive e me vê. Ela teve esse encontro com Deus e colocou tudo isso aí. Se for um pouquinho mais à frente, Deus ouve, Deus é vivo e Deus vê. Tudo isso estava escondido no Beer Lahai Roi. Mas você pode encontrar lendo um dicionário bíblico. E um pouquinho mais à frente temos lá a questão lá do Jacó. Então, a palavra Betel é muito conhecida. Né? Mas se alguém não sabe, Betel é hebraico também. Né? E o Jacó tem aquele sonho, aquela escada, e os anjos descendo. De manhã ele diz que lugar terrível é esse. Deus está aqui, eu não sabia. Deus está aqui, eu não sabia. E aí ele vai mudar o nome do lugar. Antigamente o lugar se chamava Luz. E Jacó deu o nome, então, de Betel. Betel é a casa de Deus. A casa de Deus. Né? E a aplicação é muito clara, irmãos. Aonde nós estamos, Deus está presente. A casa de Deus é aqui, é aí na tua casa. Aí também é Betel, pode ter certeza. E para quem não vai, digamos, para um dicionário para ver os nomes próprios na Bíblia, ele vai entender que a cidade antes se chamava Luz. Luz, claridade. Né? Só que não é isso. Não é isso, porque ali não é português. Ali é hebraico. É Lutz. Então, a cidade antigamente se chamava Luz, que é amendoeira. E passou a se chamar Betel, a casa de Deus. Lutz, ele mudou para Betel, ou seja, amendoeira, ele mudou para a casa de Deus, porque Deus estava ali presente. Eu acho que isso aqui ajuda muito os irmãos a entenderem melhor a Bíblia. Né? Estamos muito longe dos textos.
4.000 anos, quase 4.000 anos em alguns casos aqui. Abraão, a época de Abraão, pelo menos, se não do escrito sobre Abraão, mas a época de Abraão é 4.000 anos atrás. Imagine, e ainda com palavras em hebraico, né, que nós nem percebemos que é hebraico, achamos que é português, aí fica mais difícil mesmo. Um dicionário resolve, pastor, ajuda bastante. Quem sabe na biblioteca da igreja sempre está aí à disposição, né? Ajuda. Excelente, pastor. Também. Nossa, são exemplos aqui que nos ajudam a compreender a necessidade de nós também não ficarmos, digamos assim, acomodados, né? Mas ir além. Ou seja, uma simples consulta no dicionário já faz uma grande diferença, né? Faz. Algumas versões trazem, às vezes, no rodapé, né? Eu confesso que eu não gosto de Bíblia com nota de rodapé, irmãos. Eu não gosto. Porque a nota de rodapé não é Bíblia. Mas, infelizmente, alguns irmãos, de forma muito simples, acham assim, está na minha Bíblia. É? Inclusive aqueles eu títulos, uma né? senhora... Como é que é? Inclusive aqueles títulos que vêm distribuídos, Os títulos. E às vezes prejudica a interpretação também. do texto bíblico, né? Os títulos também. Então, os títulos que vêm em negrito ali em cima é uma ajuda para você lembrar o que é que está, o que tem no geral do texto. Mas pode estar errado, porque aqueles títulos não são da Bíblia. E nota de rodapé nem se fala. Né? Eu lembro de uma ocasião, uma senhora muito simples, ela disse assim para mim, mas o Papa está na minha Bíblia. Minha irmã, acho que não, né? Aí ela trouxe a Bíblia e me mostrou. Estava mesmo, tinha uma foto enorme do Papa no meio da Bíblia dela. Né? Só não faz parte da Bíblia, mas estava lá, como tem outras coisas na Bíblia também. Maravilha. Pastor, nos ajuda a entender um pouquinho, avançando agora essa questão do hebraico, do grego, como é que tudo isso chegou no português? Né? Como é que o senhor pode nos ajudar aí a trabalhar um pouco essa questão da tradução para o português? Para o português, chegou pelas mãos de um herói, né? Chamado aí João Ferreira de Almeida. Missionário. Eu acho muito interessante, porque eu sempre digo que eu sou missionário. Quando eu fui para o seminário, os diáconos me perguntaram o que eu queria ser, por que eu queria ir para o seminário. Só eu quero servir a Deus. Se eu vou ser pastor, vou ser professor, vou ser missionário, eu não sei. Tá? Eu não sei. Eu encerrei a minha conversa com eles, os diáconos, dizendo assim, eu gostaria de ser professor. Eu entrei, esse é o meu gosto. E acabou que Deus me fez professor, pastor e missionário também. Eu vejo isso de forma muito clara na minha vida. E essas coisas estão juntas, e alguns pensam assim, quem lida com grego, quem lida com hebraico, fica o dia inteiro num gabinete, e né, camarada não tem nada a ver com o povo, não tem nada a ver com missões. É um erro gravíssimo. As mais famosas traduções foram preparadas por missionários. Que instrumento pode ser melhor, missionário, né, de missões, do que uma ótima tradução bíblica? Será que alguém já fez um trabalho maior do que João Ferreira de Almeida fez no Brasil, por meio da sua versão? Eu acho que não, irmãos. As gerações passadas, em especial, eu estou aqui com a nova Almeida atualizada, que ainda vem dele, né? O legado dele é algo imensurável. É inacreditável. É inacreditável. E ele nunca pisou no Brasil. Nunca pisou no Brasil. Ele era missionário na Indonésia, na ilha de Java. Né? Português, missionário na Indonésia. Trabalhando com uma pequena congregação, irmãos. E ainda adolescente ele começa a versão dele. Ele nunca viu a versão dele completa, você acredita nisso? Porque a versão dele levou mais de 100 anos para ser completada. Então ele morreu, ele traduziu todo o Novo Testamento, viu o Novo Testamento ser impresso. Infelizmente aconteceram vários erros de impressão. A primeira edição toda foi recolhida. Aí foi anos de trabalho, anos, né? Conseguiu acertar. O Novo Testamento ele viu e foi traduzindo o Antigo Testamento.
tradução realmente fiel de uma Bíblia é questão de anos, irmãos. Hoje com computador, anos. Antigamente era décadas. Né? O João Ferreira de Almeida morreu, quando morreu, estava traduzido até uma boa parte de Ezequiel. E aí foi completada por um outro missionário, um missionário da Igreja Reformada, acho que é holandês. Né? Então, olha, são anos e anos, até que veio realmente aí para o Brasil. É a primeira Bíblia que vai aparecer no Brasil. A primeira Bíblia impressa no Brasil é João Ferreira de Almeida. E de lá para cá, ela vem sendo atualizada, entre aspas, aqui o atualizado, né? Atualizado a linguagem. Por quê? Porque se nós fôssemos conversar hoje com o João Ferreira de Almeida, olha, eu acho que nós não conseguiríamos muita comunicação com ele. Porque o português dele era totalmente diferente do nosso. A nossa língua é viva. Então, até já aproveito e entro aqui, pastor, para dizer o porquê de tantas atualizações. Porque a nossa língua é viva, irmãos. O texto bíblico é grego e hebraico. A Bíblia é palavra de Deus conforme originalmente escrita, grego e hebraico. Né? E o que nós temos nas nossas mãos, graças a Deus, são versões da Bíblia, para tentar dizer aquilo que ela disse lá no grego e no hebraico. Só que lá na Bíblia, o grego e o hebraico estão petrificados. Por exemplo, lá em 1 Coríntios, o famoso hino ao amor, né? Se não tivesse amor, a palavra que está lá no grego é o agape. Está lá. Desde que foi escrita por Paulo, lá está agape. E 2000 anos se passaram e continua escrito lá agape. Mas eu tenho certeza que algum irmão dos nossos aí que estão participando conosco tem nas suas Bíblias caridade como tradução. E outros têm amor. Por que mudou caridade por amor? Porque há 60 anos atrás, talvez 70, caridade traduzia bem a palavra agape. Hoje não traduz mais. Né? Então, de algumas décadas para cá, o caridade foi traduzido, foi mudado, então, por amor. E eu acho que está já na hora de tentar achar uma outra palavra para colocar no lugar de amor. Porque o amor já está perdendo o sentido, porque as palavras nascem, tomam novos sentidos, envelhecem e morrem, irmãos. A palavra é assim. Então, você tem que voltar a dizer o que o texto dizia. Tá? Hoje em dia, alguém encontra outro aí, conheceu hoje, e daqui a pouco diz, vamos fazer amor. Está falando em relações sexuais. Tem nada a ver com o que o 1 Coríntios falou. Entendeu? Alguns já estão colocando assim, o amor de Deus, né? Para tentar exemplificar melhor o que é o agape ali. Mas nem sempre o agape também é o amor de Deus, depende do contexto. Depende do contexto aí para ver isso. Então, é algo que tem que ser atualizado. Né? Realmente, só ali o exemplo da caridade que eu falei, experimenta os maridos, deixa eu dar um conselho para os maridos, né? Experimenta dizer para a esposa que casou com ela por caridade, só para ver o que vai acontecer. Não vai ser nada bom, né? Não vai. Pastor, fantástica a sua abordagem, quando o senhor coloca que a língua ela é viva, né? Essas adaptações aí são muito importantes, né? Fantástico, pastor. E quanto ela é viva, e é muito importante lembrar o seguinte, porque eu tenho um amor enorme pelas minhas Bíblias, entendeu? Eu não consigo, já gastei várias Bíblias, e eu escrevo totalmente na Bíblia, eu não consigo jogar fora uma Bíblia. Né? Eu tenho um certo pudor aqui, com objeto até. Então, eu coloco num plástico e tal, e coloco lá na prateleira, fica ali na prateleira. Né? Mas eu tenho que trocar, porque uma boa versão bíblica, ela dura aí uns 10 anos, irmãos. Eu nunca esqueço o Dr. Werner Cachel, já falecido, foi um craque na área de tradução, e no ano 2000 eu tive o privilégio de trazer ele falar num mestrado, que nós já tínhamos mestrado, viu, pastor?
aqui na faculdade, e ele veio falar sobre interpretação, e no ano 2000 que foi lançada a nova tradução na linguagem de hoje. E ele deu um volume para mim e para os outros professores, e até depois ele pediu de volta, porque ela saiu com alguns erros. E eu não devolvi para ele, essa aqui ninguém vai ter, eu quero ter, né? Eu compro outra na loja depois, ainda não estava nas lojas. E ele deu, mas ele já estava fazendo uma pesquisa com os alunos. Nós tínhamos alunos, como temos hoje, de todo o Brasil. Ele já estava fazendo uma pesquisa, palavra tal. O que significa lá em Sergipe? E lá no Rio Grande do Sul, entendeu? Para ver se é a mesma coisa, se não vai, já procurando. E sabe por que ele estava fazendo isso? Porque quando ele lançou, não estava na loja ainda. Ele já estava preparando a revisão, a atualização. Porque já tinham decorrido aí uns 5, 6 anos de trabalho, né? E aqui as palavras já foram também modificando. Tá? Então, o sonho dele era, em 2010, fazer a novíssima linguagem de hoje, né? A nova tradução da linguagem de hoje. Já estamos no ano 2021. A nova tradução da linguagem de hoje continua de 2000. Pouco tempo atrás, 2015, na verdade, conversei com um dos diretores da Sociedade Bíblica e disse, meu irmão, o sonho do Dr. Werner era atualizar em 2010. O que você acha? Já estamos em 2015. Ele disse, não está fácil. Vamos tentar para 2020, então. Vamos tentar para 2020, porque 2020 ela está completando 20 anos. Né? Porque 10 anos, 15 anos, é um trabalho imenso. Então, eu diria assim, um alerta para aqueles que acham que quanto mais antiga, a revista corrigida, por exemplo, né? Quanto mais antiga, mais difícil. Tem palavras que ninguém mais entende. Ó, imarcessível. Quem conhece a palavra imarcessível? Mas está nas versões antigas. Aquilo que não pode murchar. Eu sei porque eu vou no dicionário. Inconsútil. Todo mundo sabe o que é inconsútil? Tem versões bíblicas antigas, Ferreira de Almeida, dizendo inconsútil. A túnica de Jesus era inconsútil. Não tinha costura. Só costureira sabe. Conhece essa palavra, irmãos? Mas ninguém. Jarretar, vituperar e outras mais. Tem um dicionário de mais de 5.000 palavras para tentar esclarecer as versões antigas. Ferreira de Almeida tradicional está acima do nível universitário brasileiro, com toda certeza. Então, meus irmãos, uma nova tradução, a intenção dela é voltar ao passado. É isso aqui. Então, teve uma tradução lá no passado, ótima. Aí o tempo vai passando. As palavras vão mudando de sentido. Palavras vão morrendo, ninguém mais usa aquela palavra. Chega um momento que quase ninguém mais entende. Mas a Bíblia não é só para ser lida, ela é para ser compreendida. Então, uma nova tradução, ou uma atualização, pelo menos, né, é feita aqui. Esta tradução, esta versão, ela volta lá no passado. Ela volta a dizer o que o texto dizia. Porque antigamente... tem essa atualização na própria Bíblia. Quando, lá em Samuel, o Saul está procurando lá o vidente, né, e ele chega em determinado lugar e pergunta... onde mora o vidente? Onde mora o roê? Aí tem uma explicação lá. Antigamente, o profeta se chamava vidente. No hebraico diz assim, antigamente, o atual Navi, profeta, se chamava roê. O que o autor fez aqui, irmãos? Lá em Samuel, ele teve que explicar para o seu público o que era roê. É o mesmo Navi de hoje, ele está dizendo. Mas temos que atualizar, então. A Bíblia não se atualiza, viu, irmãos? De maneira nenhuma. A Bíblia é perfeita. Nós temos que atualizar a nossa vida à luz da Bíblia, isso sim. Voltar atrás toda vez que estamos errados. A Bíblia não se atualiza, mas a linguagem das versões tem que ser atualizada. Não tem saída. Senão ninguém mais compreende. É muito boa essa sua palavra, porque há também, hoje em dia, aí, algumas
preocupações e até falas nesse sentido. Então, atualizar não é o conteúdo da Bíblia, mas de assim, maneira nenhuma. essa Vai atualização da atualizar, língua. vai atualizar o que é perfeito como? Vai aperfeiçoar a perfeição? Não dá, a palavra de Deus é perfeita. Agora, pastor, caminhando aqui até já para o final da nossa aula, é tão bom conversar sobre esse assunto, já quero deixar aqui um convite para uma segunda aula, né, da sequência. Mas Tá quando o senhor certo. fala sobre traduções e a necessidade de continuarmos atualizando essas traduções, o que o senhor indicaria hoje? Qual que é a melhor tradução de todas? Vamos lá. Pastor, essa pergunta eu escuto há 40 anos. Por isso que eu estou Desde fazendo que de eu, novo. desde que eu me dediquei realmente à Bíblia e interpretação, em especial, né? E as versões eu escuto essa pergunta. Aonde eu vou? No Brasil e fora do Brasil também. Interessante, também fora. Todo mundo quer saber qual é a melhor versão, porque eu também quero ter a melhor versão. O problema é o seguinte, eu digo assim, no geral, todas são boas, mas todas têm dificuldades. Estou falando em versões agora, não estou falando no texto original, meus irmãos. A Bíblia é palavra de Deus, conforme originalmente escrita. A partir do momento que ela foi lançada, a versão foi lançada, ela começa a ficar velha. E algumas palavras vão sendo substituídas, e cada vez mais rápido. Hoje em dia, a mudança do significado das palavras é incrível. Tem palavras que não duram 2 anos. Tá? Inclusive, o tradutor cuida com isso na hora de traduzir, né? Para não fazer bobagem, não colocar uma palavra que tem vida curta. Por isso que não se usa gíria, por exemplo. Uma Bíblia escrita em forma de gíria é pura bobagem. Já tem gente escrevendo assim, mas é pura bobagem. Ela vai falar só para 2, 3 anos e acabou. Ninguém mais vai saber o que é isso, né? Imagine se alguém fosse falar da época da minha adolescência, falar sobre uma moça, uma jovem bonita chamada de broto. Um jovem, um moço chamado de pão. Nossa, o fulano lá é um pão. Que é isso, gente? Já teria. Alguém conhece isso? Só da minha idade. Né? Só da minha idade. Então, ela tem que ser atualizada e nós temos que tomar alguns cuidados, então, na hora de comprar uma versão. Todas são boas, mas todas têm dificuldades. Eu gosto de citar, e até preparei aqui um PowerPoint. Eu não sei se tem como eu compartilhar a tela aqui, pastor. Se não tiver, eu leio. Se não tiver, não tem problema, pastor, que é só um versículozinho. O pastor está sem som agora, então eu não entendi. Ok. Pode seguir, pastor, porque agora eu não consigo aqui. Então tá bom. Quem sabe se consiga depois mostrar para os irmãos. Mas é a questão do Salmo 116:15, que eu tenho um artigo escrito sobre isso, e eu tenho mostrado para muitos aí. Quero mostrar 4 versões boas. Então, por exemplo, a última que saiu, a Nova Almeida Atualizada, né? Que eu indico essa versão, pode ter certeza. Participei também nela, tive pequena participação, mas tive. No Salmo 116:15, ela diz assim, preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Texto muito conhecido. Né? Mas também a nova tradução da linguagem de hoje já diz assim, o Senhor Deus sente pesar quando vê morrerem os que são fiéis a Ele. Notou aí? Uma está dizendo, preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Agora, vem a linguagem de hoje e diz, o Senhor Deus sente pesar quando vê morrerem os que são fiéis a Ele. Ué, E aí? é preciosa? São coisas Quando eu vejo diferentes, né? preciosa, parece que Deus gosta. Quando eu vejo sente pesar, Deus não gosta. Afinal, Deus gosta ou Deus não gosta que o fiel morra? Né? Olha aí. E a nova Almeida atualizada é novíssima. E a nova tradução da linguagem de hoje é razoavelmente, tem 21 anos. Já é de ontem, mas ainda está aí. Né? Se eu leio a NVI, vai dizer, o Senhor vê com pesar a morte dos seus fiéis. Foi para a mesma linha da nova tradução da linguagem de hoje.
Se eu vejo o século XXI, que é de 2008, diz assim, a vida dos seus seguidores é preciosa aos olhos do Senhor. Trocou morte por vida. Deixou a palavra preciosa, continua a preciosa, só que o que é precioso ao Senhor não é a morte, segundo os tradutores do século XXI, é a vida. Bom, então o que aconteceu? Estou falando de 4 ótimas versões, irmãos. Quatro Indico as versões 4. diferentes. 4 versões diferentes. Tá? Ah, pastor, mas então agora o que eu faço? Isso aqui nós chamamos de comparação de versões. Então, se você tem 3, 4 versões, coloca uma ao lado da outra. E esse trabalho de verificação é texto a texto. Eu não tenho como dizer, até posso dizer aqui, neste texto a melhor é esta, dizer uma. Tá? Mas neste texto não significa que no próximo salmo também é esta. Então, a questão é texto a texto. Então, o que acontece? Quando você acha alguma coisa assim, você vai ter que pesquisar melhor. Né? Agora, nos ajude, pastor, nesse texto, qual que é melhor? Para não ficar na dúvida. Eu não sei se ajuda, pastor. É porque aí alguns já pensam assim, pô, eu vou ficar com esse aqui. Então, geralmente, eu prefiro não dizer, né? Porque eu estou dizendo é só neste. Eu vou dar um outro exemplo, então, para você não gastar dinheiro com determinada versão. Tá bom? Agora vou falar uma nova versão aí. Se alguém achar ruim depois, paciência. Nos anos 80, correu um boato no Brasil que a melhor versão que existia era a Bíblia de Jerusalém. Né? Só que é o seguinte, ninguém fez a comparação de todas as versões, isso é um trabalho impossível de fazer, para dizer, essa aqui realmente é a melhor. Mas num trabalho de mestrado, nós fizemos uma comparação só de um livro, só no livro de Ruth. E eu fiz de um capítulo só de Ruth. E os outros fizeram, né, dos outros capítulos. O que aconteceu? Fizemos em 8 versões. Na minha avaliação, a Bíblia de Jerusalém ficou em 5º lugar. Não vou dizer primeiro, que ficou em primeiro para ninguém achar, então essa aqui é boa, né? Porque ela também já é muito antiga. Mas a Bíblia de Jerusalém, naquela ocasião, ficou em 5º lugar, para mim. Para outros, ficou em 6º, em 4º, em 5º também, para outros alunos. Eu era aluno naquele mestrado, entendeu? Mas corria o boato que era a melhor versão. A ponto que eu cheguei na casa de uma pessoa no Rio de Janeiro, recém-convertido, e estava na estante dele, Bíblia de Jerusalém. Eu perguntei, mas por que você comprou esta Bíblia aqui? Isso porque meu pastor disse que é a melhor Bíblia que nós temos no Brasil. Disse, opa, tome cuidado aqui. Porque aqui tem livros que não são da Bíblia. Aqui tem os livros apócrifos. Para um recém-convertido, eu acho que todo mundo deve ler os apócrifos para entender a história. Mas um recém-convertido ler Macabeus não fica muito bem, ele pode se confundir. É melhor em outra ocasião. Talvez isso tenha acontecido por 2 motivos. Um pode ser maldade mesmo, até 3. Um pode ser maldade mesmo. Vamos começar a dizer, essa aqui é a melhor versão. Outro pode ser um descuido, porque dizia, na contracapa da Bíblia de Jerusalém, de 1985, dizia assim, tradução feita diretamente dos originais. Opa, aí dá valor, né? Tradução diretamente dos originais. Só esqueceram de dizer franceses, porque a Bíblia de Jerusalém é francesa. Então, foi do grego e hebraico para o francês, do francês veio para o português, como outras Bíblias também acontece. E aí, como é uma tradução de uma tradução, a qualidade cai. Por isso que, quando nós comparamos com o grego, com o hebraico, a qualidade caiu, porque já veio do hebraico para o francês, do francês para o português. Nós pegamos o português e fomos para o hebraico, não bateu muita coisa, não. Então, fica alerta, fica o alerta aí. Bom? Muito bom. Muito bom, bastante excelente essas tem mais alguma... então, mais alguma coisa... Então, escolha a qual, né? Então, escolha a qual. Aqui eu quero deixar uma sugestão, pastor. E, no meu entender, esse é no meu entender, na minha igreja, nós fazemos assim. Nem todos aceitam, não. Eu indico uma versão.
não que seja melhor. Então, lá em 2008, indiquei uma versão para a igreja. Gente, essa aqui não é a melhor. Ninguém sabe qual é a melhor, e nós temos que fazer texto a texto, a comparação para saber, este texto aqui é melhor, este outro aqui não é lá grande coisa. Né? Então, nós vamos fazer o seguinte, toda a igreja usa esta versão. E os pastores devem trabalhar com todas as versões possíveis, e, se possível, com o grego e hebraico. Quando tiver divergência, o pastor vai trazer uma mensagem e vai dizer, aqui neste texto, realmente a Bíblia tal tem uma tradução melhor. Né? Então, aqui, o hebraico, o grego aqui, seria melhor traduzido desta forma. Aí nós temos uma unidade, porque senão fica uma loucura. Você lê uma versão e tem mais 15 versões na tua frente. E ninguém entende o que o pastor está lendo. Eu já digo assim, quando eu vou fazer a leitura, normalmente eu digo assim, então, se você tem a versão que eu tenho, abra sua Bíblia no capítulo tal, né? Vamos fazer a leitura tal e tal. Se você não tem, a minha sugestão é que você só ouça com muita atenção. Porque eu estou lendo em uma, você lendo em outra, só vai atrapalhar o teu entendimento. Tá? E estamos fazendo assim, tem sido bom para alguns. Alguns não aceitam. Querem ficar com aquela que ele se converteu há 50 anos atrás e continua ali também. Né? Eu tinha, acho que, alguma coisa a mais ainda a falar da Bíblia de Jerusalém, mas que me fugiu aqui da memória alguma coisa que era importante, sabe? Eu acredito Bom, deixa para lá. Acredito que as informações que o pastor compartilhou aqui são muito importantes, preciosas, e vai abençoar muito a nossa igreja. E o fato de nós termos a aula gravada, então já aproveito para indicar a você, meu irmão, minha irmã, volta a assistir quantas vezes você precisar ir para guardar bem esses princípios aqui. Pastor Renato, nesse primeiro momento, essa primeira aula, já agradeço muito por esse tempo, mas quero deixar o convite aí para nós fazermos uma sequência. Será que é possível? Podemos ver. Vamos ver a data com mais tranquilidade e vamos lá. Tá bom, tá bom. É um prazer. Aquilo que eu puder ajudar, que eu quero ajudar. Agradeço muito, pastor, e com a bênção de Deus aí nós vamos continuar, então, avançando, crescendo, e o nosso desejo realmente é nos aprofundarmos para construir uma unidade na igreja com relação também à questão do conhecimento da palavra, né? Muito obrigado, pastor Renato, que Deus abençoe, que Deus dê graça sobre Amém. A sua vida, família, professora Sandra, né, seus filhos, a Igreja Batista Ágape, aí, por nos ceder um pouquinho também do Senhor. Deus abençoe mais e mais. Obrigado. Fica com Deus. Um abraço, pastor. Fique na paz, viu?